Deus, servindo-o, prestando-lhe culto. Bom é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Grato sou por esta oportunidade ímpar de estar junto dos irmãos, poder retornar a esta casa. Sempre que venho, não me canso de dizer que muito amo esta casa, muito amo este ministério. Sempre que aqui estamos, eu e minha família somos muito bem recebidos. O desejo do meu coração é que Deus continue operando o seu poder nesta casa, abençoando a liderança desta igreja, a pessoa do pastor Marcos Léo, da pastora Patrícia. Deus continue abençoando todo o corpo de obreiros desta tão amada e respeitada igreja. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia Sagrada, o Evangelho de Cristo, escrito sob a perspectiva de Mateus, capítulo de número 4, o Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, capítulo que trimestre aí ganhou da boca da escola, consegue ler esse negócio Quantos acharam o Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 4? Da glória a Deus. A partir do verso de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos
eu o servia. Vamos fazer. Queridos, sem sombra de dúvida, desde que nós acabamos de ler, trata-se de um episódio tanto quanto familiar a nós. Trata-se do período, do momento em que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós temos aqui um veículo condutor, nós temos aqui um cenário, nós temos aqui um propósito, um objetivo. Digo que temos um veículo condutor porque o texto diz que Jesus foi levado ou conduzido pelo Espírito. Então o veículo condutor aqui seria o Espírito Santo. Digo que temos um cenário porque o texto diz que o Espírito o conduziu para o deserto. Então o cenário aqui é o deserto. Eu digo que temos um objetivo e um propósito, porque quando nós lemos o texto, nós vamos perceber que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, ou ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E a preposição para aqui, ela introduz o propósito para o qual Jesus está sendo conduzido. Eu não posso dizer que a tentação é mera coincidência. Nós precisamos entender que a tentação aqui fazia parte do cronograma de Deus para Jesus. Nós sabemos que em Jesus coexistem duas naturezas. Duas naturezas coexistem em Cristo. A saber, a natureza humana, como também a natureza divina. Dentro deste cenário aqui, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, dando ênfase
inserção de dúvida. É tentar fazer Jesus duvidar de quem Ele é em Deus. Tendo em vista que no capítulo anterior, no capítulo de número 3, quando João o Batista batiza Jesus no Jordão, Jesus é imergido às águas, levanta. Quando levanta, o céu se abre, ouve-se uma voz do céu, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e a voz que se ouve no céu tem teor de aprovação e de forma afirmativa diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A primeira tentativa de Satanás contra a pessoa de Jesus é tentar fazer ele duvidar de quem ele era. No campo da tentação, todas as vezes que Satanás vier para te tentar, ele tentará inserir em você a dúvida de quem você é em Deus. Aleluia. Ele sempre vai tentar fazer você duvidar de quem você é em Deus. Porque o caos, a problemática, a dificuldade, a luta, ela pode ofuscar a tua sensibilidade ao ponto de você não saber discernir o que está acontecendo. Você acaba por confundir vontade permissiva com controle absoluto de Satanás. E aqui não tem controle absoluto, nós vamos ver isso. Aqui ele só tem permissão para tentar. E tudo que Satanás aqui fala tem teor sugestivo. Pastor Maxwell, nada que o diabo fala dentro desse contexto aqui tem teor imperativo. Tudo que ele fala aqui tem teor sugestivo. E o que isso significa? Eu acabo se eu quiser. Eu faço se eu quiser. No campo da tentação, tudo que Satanás fala tem teor de sugestão. Desvia se eu quiser. Perca, eu perco se eu quiser. Não me quero dízimo, não me quero dízimo se eu não quiser. Fala mal do pastor, eu falo mal do pastor se eu quiser. Briga com a irmã, eu brigo com a irmã se eu quiser. No campo da tentação eu preciso orar para Deus blindar a minha mente e meu coração, para me aprender a discernir o que é voz de Deus, o que é voz da carne.
Cristo está, por causa da necessidade, precisando de algo que é terreno, de algo que é temporário, de algo que é passageiro, de algo que vai sanar a necessidade temporária. Mas Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo leva ele à cidade santa, coloca ele sobre o pináculo do templo e diz: lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para respeito. Aí Jesus mais uma vez responde: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí depois leva Jesus para o alto de um monte, mostra o Deus, e aqui eu começo a pregar. Quando ele mostra os reinos e diz: vou te dar tudo, se prostrado você me adorar. Aí entra em cena a pessoa de Jesus fazendo aquilo que ele foi levado para fazer. Dá um fim na tentação. Porque eu acredito, pastor, que se Jesus não fala o que falou, o diabo continuaria tentando. Porque se tem uma coisa que ele não faz é se cansar. Você cansa, ele não. Eu canso, ele não. Nós cansamos, ele não. Então eu preciso ter, dentro do campo da tentação, a percepção espiritual para saber a hora de agir. Que não são iguais aos seus ouvidos os que falarei agora, mas
atrás de mim, Satanás. Dentro desse texto aqui, ele fala: vai-te, Satanás. Vou falar no português. Vai embora, Satanás. Acabou o teu espaço de atuação, acabou. Sai, Satanás. Acabou para você. E não é uma sugestão, é um imperativo, é uma ordem. E quando uma ordem é dada no mundo espiritual, não há outra saída para Satanás e seus demônios a não ser obedecer a ordem. Porque a ordem não está sendo dada no nome do pastor Henrique, no nome do pastor Maxwell, no nome da pastora Patrícia, nem no nome dos membros desta igreja. A autoridade do nome de Jesus, que está sobre o nome, é no nome de Jesus que a ordem está sendo dada. Então não há outra saída para ele não sair. Aleluia! Você está dando espaço de fala para quem não deveria ter espaço de fala. Coloca no telão para mim, Atos 16, 16. Atos 16, 16. Fala. Acompanha comigo o texto aqui para depois você dar glória. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Espera aí. Paulo e seus companheiros, pelo menos Lucas, Silas, estão indo para a oração. Isso, permanece 17. Indo para a oração. Quando de repente sai ao encontro deles uma menina que está possuída de um espírito de adivinhação. E ela começa a dizer, e esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Nem toda fala do diabo é mentira. Tem hora que ele vai surgir com verdades para que você acredite na fala dele. Porque quando você se entrega aquilo que ele fala, você dá espaço de atuação para ele. Olha isso aqui, olha o peso disso aqui. Isto fez ela por muitos. Então quem está falando não é menina. Quem está falando é o espírito que nela está. Então quem está falando aqui é o demônio. O texto não diz, pastor Maxwell, a quantidade de dias. Não diz se é 10, não diz se é 20, não diz se é um mês. Mas o texto diz que foram muitos. Mas Paulo, perturbado com a situação, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo. Olha a percepção espiritual de Paulo dentro daquela
ministra a situação. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Estava ligadinho. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foste carne nem sangue que te revelaste, mas o Espírito de Deus. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí o mesmo Pedro que estava ligado, cheio de Deus, depois dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo culto, pastor Maxwell, porque tem gente que começa o culto ligado, termina o culto desligado. Começa o culto na presença e termina o culto falando mal de quem não deveria. Permaneça na ligação do começo do culto ao final do culto. O mesmo Pedro que estava ligado no começo do culto. Jesus começou a pregar uma palavra que não ia na direção daquilo que era a perspectiva de Pedro. Pedro mudou. Porque Jesus começou a pregar: ó, é necessário que o Filho do Homem, o coração de Pedro estava na terra. Aí Jesus começou a pregar: ó, é necessário que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia ressuscite. Aí o Pedro, que estava no começo do culto ligado, hoje mentiu tal coisa. Aí Jesus, tendo a percepção, disse: para trás de mim, Satanás, porque eu já te enxerguei e você veio disfarçado de um mau conselho. Meu Deus, para trás de mim, Satanás. O Pedro, que estava ligadinho no começo do culto, desligou. Diga para esse crente aí: permaneça ligado até o final do culto, porque tem algo de Deus para a sua vida. Preciso entender, irmãos, que quando você começa a estudar batalha espiritual, mundo espiritual em si, você precisa tomar um cuidado, porque senão você acaba por espiritualizar tudo, ninguém tudo é espiritual. Só que muita coisa é espiritual. Muita coisa. Pastor, irmão, muita coisa é espiritual. Coisa que você associa a doenças psicossomáticas, e nem tudo é doença psicossomática. É espiritual. E eu tenho experiências pessoais no assunto. Tem coisa que a gente associa a gênio, né? Aquela pessoa geniosa, espiritual. É de mim. É não. Todo encontro com Jesus é produtivo no que diz respeito ao
uma brecha.